Olá, eu sou Gideão Daniel. E eu sou Lélia Santiago. Nós somos alunos do primeiro ano de Mecânica, fazemos parte do grupo Catalectos da matéria de Sociologia. Nós vamos apresentar sobre Max Weber e o seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Maximilian Karl Emil Weber, mais conhecido como Max Weber, foi um intelectual, jurista e economista alemão, grande sociólogo também. Juntamente com Emile Durkheim e Karl Marx, ele é considerado um dos pais da sociologia. Um ano após, ao retorno ao ensino universitário de Max Weber, ele começou a trazer palestras sobre artigos que ele mesmo pensava. Logo após, esses artigos foram compilados no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Os procedimentos de análise que dão bons resultados estão altamente relacionados à construção de tipos ideais. Esses tipos de ideais tratam-se de recursos que utilizamos para medir a realidade e conseguimos fazer uma compreensão dessa realidade. O principal objeto de análise de Weber é a ação social. Essas ações sociais podem ser racionais e não racionais. Como ação social racional, nós temos a ação social com relação a fins e a ação social com relação a valores. A ação social com relação a fins, ela é feita quando você estabelece uma expectativa racional nos fins pelo qual você faz aquela ação. Por exemplo, investir dinheiro para ter algum rendimento futuro. E com relação a valores, está baseada em alguma crença, pode ser ética, moral, religiosa, por exemplo, doar dinheiro. Dessa forma, você está usando seu valor moral e, se for para alguma igreja, juntamente com o seu valor religioso. Continuando falando sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber, naquela época, ele analisou que os homens de negócio estavam superligados com os trabalhadores mais qualificados, ou seja, aqueles trabalhadores que recebiam mais. O que acontecia? Eles tinham como prática religiosa o seu trabalho. Eles não trabalhavam porque tinham o objetivo de chegar a certo ponto. Eles trabalhavam como prática religiosa. E isso, trabalho, seria um dever deles, e isso fazia com que eles trabalhassem com mais força e com mais vigor para exercer sua prática religiosa. Então o que acontece? Naquela época, com o seu trabalho, eles iam guardando o seu capital. Além disso, a grande maioria dessas pessoas colocavam seus filhos em cursos técnicos, nada de cursos humanistas, porque esses cursos humanistas não trariam o mesmo retorno que os cursos técnicos, porque naquela época era a teoria e a prática que iria gerar um grande retorno, assim com poupanças, guardando seu dinheiro e gerando mais ainda seu capital. Então o que é que Weber faz nesse livro? Ele faz a grande relação e a influência que os valores protestantes têm no desenvolvimento capitalista. Estamos aqui com Gabriel, aluno do segundo ano de Edificações. Ele foi um dos leitores da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber e ele vai falar o que achou do livro. Bom, o livro ele fala um pouco da história do capitalismo, atribuindo a sua origem à ética protestante dos calvinistas, no qual eles acreditavam que o capitalismo ele é vinculado com a religião, no qual você está predestinado a ser ou rico ou pobre. E você sendo rico, você seria agraciado por Deus, ou seja, você estaria indo para o céu. E isso fazia com que as pessoas buscassem o acúmulo de riquezas, ou seja, você tinha que pagar suas contas, porque isso lhe traria mais dinheiro futuramente. Você devia não gastar com coisas fúteis. E entre outros aspectos que ele citava, até tem uma frase que ele diz que o tempo é dinheiro, ou seja, você não devia perder tempo com coisas fúteis, você deveria trabalhar o seu tempo para que você sempre ganhasse produtividade e cada vez mais ficasse mais rico, garantindo seu lugar no céu, no estado onde eles acreditavam que era essencial. E ele trabalha uma administração bem complexa, onde você tem que gerenciar os seus recursos, parecido com gestão organizacional, gestão de uma empresa. E basicamente é isso, eles atribuíam a essa ética porque eles davam muito ênfase à riqueza. Então é isso, muito obrigado, Gabriel. A ética protestante e o espírito do capitalismo vai trazer uma ideia ou uma concepção que vai fazer uma relação entre o pensamento protestante, né, a postura, o espírito do pensamento protestante e o desenvolvimento dos países capitalistas.
Nesse sentido, o que está por trás, na verdade, é uma concepção de trabalho como vocação. É a ideia, é como as ideias elas têm efeito na história. É um processo de racionalidade que vai se constituir em sua singularidade. E aí, por isso, ele traz a ideia de ação social, né? A ação social dos protestantes, ela tem um determinado espírito, uma determinada compreensão do que seja o papel do trabalho, do que seja o trabalho, né? E de como o homem constitui ou deve constituir a si mesmo por meio desse trabalho no mundo. E isso favoreceria a uma visão de mundo que estava então se pondo, que é as concepções do modo de produção capitalista. Então ele vai fazer uma relação ou um entrecruzamento entre essas ideias, entre o que é o espírito, né? E aí o que é o espírito do protestantismo e como esse espírito do protestantismo ele é vital, ele é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento das ideias capitalistas, tendo como pano de fundo a questão do trabalho como vocação. Então essa é a grande discussão que nós vamos ter acerca dessa racionalidade singular que vai se constituindo com o protestantismo. Okay?